Olá, vendedores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou resumir o livro Gatilhos Mentais do Gustavo Ferreira, esse livrinho aqui, tá? Gatilhos Mentais é mais um processo de vendas que é bastante importante, né? Que pode ser usado ali no processo da venda, é claro, com bastante responsabilidade, né? É importante quem trabalha com vendas também trabalhar, né? Gatilhos mentais. Então, você já percebeu, né, que muitas vezes o cliente ele até entende o valor do que você está vendendo, você até consegue passar para ele, né, o valor ali daquele produto, mas mesmo assim ele não consegue decidir, ele fica indeciso. Olha só, é importante entender que isso não acontece por falta de lógica. O potencial cliente ele até entende, sabe? Mas o que que acontece? Acontece que as decisões, elas primeiro são emocionais e depois que vem o racional, tá? Então, nesse vídeo de hoje, eu vou mostrar para você como que os gatilhos mentais, explicados no livro Gatilhos Mentais, que é esse livro aqui do Gustavo Ferreira, influenciam as decisões de compra, né? E como usar isso em vendas de forma ética e estratégica. Esse livro, ele ficou bastante conhecido, né, justamente por traduzir a psicologia da decisão em algo aplicável no dia a dia, né, principalmente no dia a dia de quem vende. Seja produto, seja um serviço, seja uma ideia. E qual que é o ponto mais importante desse livro? Não é a manipulação, tá? É importante frisar isso. Gatilhos mentais são atalhos naturais do cérebro humano, né? Quando usados da maneira correta, com ética, elas acabam ajudando na decisão ali, quando o vendedor já passou por todo o processo ali da venda, né? O diagnóstico, já apresentou o produto, já gerou valor, né? Importante o vendedor entender e utilizar ali no momento certo, né? Quando ele perceber que o cliente está indeciso, e que o produto ali faz sentido, né, o serviço, e que ele ficou ali, simplesmente ficou indeciso, ficou inseguro. Então, qual que é o conceito central desse livro? O Gustavo, ele deixa claro uma coisa nesse livro: ninguém compra apenas pelo preço ou pela razão. As pessoas elas compram quando elas sentem segurança para poder decidir. E os gatilhos mentais, eles existem justamente para reduzir o medo, a incerteza, né? E esse esforço mental ali da dúvida, né? Porque a pessoa ela fica gastando muita energia, né? Quando ela fica indecisa, né? Será que eu faço isso? Será que eu não faço? Será que eu compro? Será que eu não compro? Será que eu contrato esse serviço? Será que não? Então, é um gasto de energia muito grande. E nesse livro, né, o Gustavo Ferreira, ele trouxe alguns gatilhos principais e eu vou falar sobre cada um deles aqui separadamente. O primeiro gatilho é autoridade. O que que significa isso, autoridade? É mostrar que você sabe o que você está fazendo. Então, a autoridade não pode ser confundida com arrogância. Autoridade é você realmente mostrar que você tem conhecimento sobre aquilo que você está vendendo. Um exemplo, quando você explica o processo ali, quando você mostra a experiência, quando você domina o diagnóstico, né, que é a estrutura ali de perguntas, o cliente ele relaxa, né? Porque ele pensa assim, essa pessoa ela sabe o que ela está fazendo, né? Ela entende. Então esse é o primeiro gatilho. Segundo, prova social. O cérebro humano, ele busca segurança no grupo. Por exemplo, quando você mostra que outras pessoas parecidas com o cliente já tiveram problemas e tiveram resultados, né? Ou tiveram problemas parecidos, ou até mesmo iguais aos deles, né? E tiveram resultados, você acaba reduzindo o risco percebido ali pelo potencial cliente.
Porque se ele está indeciso, é porque ele está prevendo algum risco. Mas se é mostrado para ele ali uma prova social, e principalmente se o problema for parecido com o dele, ele já se sente mais seguro. É importante o vendedor saber mostrar esse contexto. Escassez é um outro gatilho, né? Então, quando o vendedor ele aplica esse gatilho de escassez, não é que ele está pressionando ali o potencial cliente. Ele realmente está mostrando a realidade. Então, ele é um outro gatilho que precisa ser usado com verdade e com ética, né? Porque quando utilizado com ética, ele realmente é um forte decisor ali no momento da compra. Por exemplo, um exemplo prático. Se existe limite de vagas, por exemplo, de tempo, né, ou de condição, o cliente ele precisa saber. Porque se você, vendedor, não deixar claro para ele, depois ele pode até reclamar com você, falar, nossa, mas você não me avisou, né? Se eu soubesse, eu teria decidido antes. Então é isso, né? O vendedor ele tem que deixar tudo bem claro, né? Então, é saber usar, que realmente funciona. Tem um outro gatilho também, que é o da reciprocidade. O que que significa reciprocidade? Quando você entrega o valor antes de vender, né? Quando você faz isso, você acaba gerando esse gatilho automaticamente, né? Por quê? Porque o cliente ele sente naturalmente uma vontade genuína de retribuir, porque você entregou, você gerou valor, você entregou valor. O que significa isso na prática? Por exemplo, pode ser um diagnóstico bem feito, uma orientação clara ou uma explicação que ninguém teve paciência de dar, só você teve ali aquela paciência. Então, tudo isso é gerar valor, né? Você gerou valor, você trouxe um conhecimento que ele não sabia. Um outro gatilho também é a antecipação. Esse gatilho, ele é muito poderoso. Por quê? Porque o vendedor, ele faz o potencial cliente enxergar a vida dele depois do produto, depois daquele serviço. Então, ele faz o potencial cliente visualizar o problema já solucionado, ele leva ele lá para o futuro. Então, esse gatilho é muito poderoso. O cérebro humano, ele ama imaginar o futuro, principalmente quando ele tem um problema, né? Então, o vendedor, ele vai fazer com que o potencial cliente veja aquele problema ali já solucionado. Quando você ajuda o cliente a visualizar o depois da decisão, você tira o foco do preço totalmente e você leva ele para o resultado. E um ponto que o Gustavo reforça muito é que gatilhos mentais, eles potencializam a verdade. Eles não salvam um produto ruim, né? Nem um vendedor despreparado. Não adianta o vendedor não fazer o processo direito ali e querer ficar colocando gatilhos ali, usando gatilhos, sendo que ele não fez um diagnóstico bem feito, ele não gerou valor. Então, os gatilhos mentais, eles são um complemento do processo de vendas. Então, é importante também entender isso. Porque se não existe valor real, o gatilho ele vira manipulação. E quando o potencial cliente percebe isso acaba descredibilizando ali, né? O produto, o atendimento, tudo, no geral. Então, conclusão: vender bem não é convencer alguém a comprar algo que essa pessoa não precisa daquilo. É ajudar uma pessoa a tomar uma decisão, né? Quando ele realmente precisa, quando faz sentido para ele. Ajudar ele a tomar uma decisão com clareza, né? E com menos medo. Então, esse livro, né? Ele é uma ferramenta. Então, quem define, assim, os gatilhos mentais que estão nesse livro do Gustavo Ferreira, né? Eles são ferramentas que o vendedor pode utilizar ali no processo de vendas.
Então, vendedor, quem define se elas serão usadas com ética ou não é você, né? Então, se esse conteúdo te ajudou, deixa um like aqui, se inscreve no canal e comenta qual gatilho você mais usa no seu dia a dia em vendas, ou para quem não entrou para o mundo das vendas ainda e está estudando, qual que você mais gostou, o que você pretende usar, ou que você mais se vê usando, né? E se você quer aprender vendas de forma estratégica, humana e consistente, continue comigo por aqui, que eu sempre vou estar postando vídeos parecidos com esse.